Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Resenha Podcast, o programa que trata de assuntos pesados de forma leve, como uma resenha. A tecnologia transformou a forma como nós vivemos, nossas relações, nosso trabalho, até mesmo o nosso lazer. O Brasil já ocupa o segundo lugar no mundo em tempo de tela. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, ferramenta ou dependência? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o vereador Serginho, também a psicóloga Vanessa Erzinger e o vereador trouxe como convidado Altair Emboava de Araújo, que é gestor do HIT, o Hub de Inovação Tecnológica aqui de Taubaté e conselheiro também do Conselho de Ciência e Tecnologia. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem nosso convite e eu já começo aqui com uma pergunta. Muitas pessoas relatam ansiedade justamente pelo uso muito intenso da tecnologia. Como é a relação de vocês? Bom, eu sou obrigado a usar, né, porque as demandas chegam para o vereador nas redes sociais, mas eu procuro assim, me policiar um pouco, sabe? Porque o vício, ele destrói muito, né? Então, se ficar naquela dependência, acaba que a gente, em contato, toda hora, a gente está conversando aqui, toda hora, sabe? Então, eu procuro me preservar um pouco, eu procuro dar atenção para as pessoas que estão comigo. Eu sempre deixo meu celular também, né, no silencioso. Aí as pessoas acabam reclamando: vereador, eu te liguei e não consegui contato contigo. Por quê? Porque eu preservo. Tem um determinado momento, sim, que daí eu vou consultar tudo ali, já dou as respostas para quem me mandou alguma demanda, ou se precisar conversar comigo, mas eu não sou aquele que fica a todo instante. Isso eu não sei se é uma vantagem que eu tenho ou se é um prejuízo, tá? Mas eu procuro me policiar bastante. E para você, Vanessa? Eu sigo a mesma linha, assim, né? Eu tento aplicar, principalmente, o que eu falo para meus pacientes. E o que é? Que é a gente preservar as relações, né? O que acontece muito, as famílias estão almoçando, os filhos no celular, o pai e a mãe também, e aí deixa de interagir, de conversar, né? Às vezes encontros familiares, trabalho. Então, eu tento fazer isso em casa, né? De não ficar ali o tempo todo, se estiver assistindo alguma coisa com as crianças, ficar assistindo, né? Tentar interagir e cobrar delas também, né? Para não ficar o tempo todo no aparelho, porque aí enfraquece as relações, né? E o senhor, Altair? Pois é, eu trabalho bastante em sintonia com as tecnologias, né? Então, é natural que a gente utilize mais das tecnologias. No entanto, eu não faço isso, né? Normalmente, eu trabalho com pessoas que estão com tecnologia, mas eu costumo preservar o meu tempo presencial, tem muito valor. O que eu notei nesse período todo de avanço tecnológico é que diminuía a quantidade de leituras em livros, por exemplo. Sim. E aí o que eu passei a controlar é meu tempo que eu fico nas mídias sociais, né? Então as mídias sociais também não estou em todas. Eu estou naquela que mais eu preciso trabalhar e controlo o meu tempo de quanto eu fico. Então e aí eu percebi que as minhas leituras diminuíram, fui verificar a quantidade de tempo que eu estava no celular e vi que é muito grande. Então aí comecei a perceber e comecei a controlar esse tempo. Durante o dia, para me trabalhar com as ferramentas de tecnologia, eu dou prioridade para aquilo que precisa responder e normalmente eu dou resposta para todo mundo, mas não vai ser no horário instantâneo. Sim. Eu dou a instantaneidade naquilo que precisa e o que não precisa deixo para depois. E depois é que eu dedico 1 hora mais ou menos para responder todos naquele dia, né? Então, com isso eu consigo organizar meu tempo e minha relação com a tecnologia. Agora, os dois falaram muito sobre esse imediatismo na resposta, nos aplicativos de mensagem, né? As pessoas cobram muito isso umas das outras, né? Como assim eu te mandei uma mensagem e você demorou horas para me responder, se a gente fica conectado no celular o tempo todo? Então, como a gente consegue mensurar isso de uma forma saudável, né? Porque é uma vantagem a gente poder estar em contato imediato com as outras pessoas, mas também é uma forma de escravização até, né? Sim, eu procuro ter um certo cuidado mesmo, né? Eu vejo muitas pessoas no trânsito, ali no celular. Eu acho um absurdo isso, né? Agora os motoristas de aplicativo, eles têm que ter um cuidado muito grande, porque a todo instante eles estão respondendo uma chamada.
Então, muito cuidado. E aí a questão da resposta. Aí eu me justifico com a pessoa, né? Porque ó, eu estava numa reunião, eu estava em contato com uma pessoa, ontem mesmo eu estava no Tribunal de Contas do município de São Paulo e a todo instante chegando mensagem. Mas a palestra era tão importante, inclusive falando sobre inteligência artificial no controle externo. Não tem como, você vê que clareou ali a tela do celular e você tem aquela, quem será que ligou? Não, depois eu respondo, eu preciso focar, porque eu não consigo dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu foco na palestra, ou eu foco no meu celular. Então eu sei, depois eu me digo, olha, perdão, desculpa, mas eu estava ocupado, sabe? E isso gera uma ansiedade, né? Nossa, quando você vê muito que chegou grande. Uma notificação ali e você ainda não viu. Exatamente, Ana. Vocês se sentem Sim, ansiosos dessa forma? e eu me sinto. Eu mudei o meu aparelho, por exemplo, é muito comum, ele já fica no silencioso. Então, não tem barulhinho para poder me dar aquele start na mente que eu tenho que responder. Sim. Então, o meu tempo é o tempo que eu tenho de vida presencial. Então, se eu estou em algum lugar, eu estou inteiro naquele lugar, ponto. Né? Exatamente. E aí, eu não estou para responder, isso faz tempo, desde quando não tinha o telefone celular, Sim. e que era o telefone na mesa. Se eu estou conversando com uma pessoa, a prioridade é com quem eu estou conversando, e não aquela pessoa que entrou furou a fila, e deixar a pessoa que está na minha frente esperando e eu falando com uma outra pessoa que não está presente. Então eu já sempre fiz assim, então não foi difícil para mim administrar, não tem barulho no meu celular. Eu olho para o celular quando eu quero e não quando ele quer que eu olhe. E isso é muito comum, né? Uma mesa assim e os celulares em cima das mesas. Vanessa, o quanto é prejudicial para uma relação? Dentro da família, uma relação amorosa também, entre amigos, isso prejudica? Chegam casos como esse, por exemplo, no seu consultório, de relacionamentos que acabaram em razão do uso excessivo de tela? Chega. Assim, além dos relacionamentos, né, conjugais, os familiares são muito prejudicados, né? O maior desafio hoje na clínica de atendimento de adolescente e criança é colocar esse limite, né, tem paciente com 3 anos de idade que ganhou um aparelho celular de presente. E os estudos mostram que de 0 a 2 anos é 0 telas, de 2 a 6 o ideal é de 1 hora de qualquer tipo de tela, de 6 a 12, isso tem que ser, né, bem limitado, porque o cérebro está preparado para as tecnologias e para o celular a partir dos 12 anos de idade. E hoje isso é inserido muito cedo na vida das crianças, né? E aí acaba afetando a concentração, a parte da criatividade. Uma das coisas que é o mais difícil para a criança que fica dependente das telas é lidar com a frustração. Por quê? Porque a todo momento ela está fazendo alguma coisa. Né? Se você vai, por exemplo, no consultório médico, e aí você vê as mães lá esperando com as crianças, criança no celular, a mãe no celular, ninguém conversa, e aí a criança ela não se entendia, porque a todo momento ela tem um prazer ali, né? E aí ela aciona a dopamina, e a dopamina vai sempre querer algo prazeroso, então, porque é o hormônio da recompensa. E aí o que acontece? Isso vai entrar nos lares, né, nas relações. Então, às vezes, tem muito casal que chega e fala que consegue conversar muito mais com o parceiro pelo celular do que estando juntos. Então, assim, o celular é motivo de muita terapia. Já que a gente está falando de criança, então vamos falar um pouquinho sobre métodos de ensino. A tecnologia, o quanto ela pode nos auxiliar nesse processo de aprendizagem? Eu fiz vários requerimentos, né, questionando a questão da tecnologia no ensino, para valorizar, mas eu já fico um pouco preocupado com esses números, eu já fico um pouco mais preocupado, né? Mas eu acho que sabendo utilizar a tecnologia, acho que o avanço vai ser muito grande, né? Aí nós vamos conseguir preparar para o futuro as pessoas já com mais, olha, eu tenho um tempo para eu usar a tecnologia, eu tenho um tempo para eu estar junto da minha família, dos meus amigos, né? Então eu acho que de repente entrar a tecnologia dentro de regras, né? Eu acho que a gente vai preparando e vai aumentando, né? Conforme foi aumentando a idade da criança também, para tudo. Para depois eu preparar para o Altair, né? Para deixar um pessoal tecnologicamente preparado para servir para uma mão de obra de
de um empreendedor que está lá, fala assim, poxa vida, eu tenho, porque a rede municipal, a rede estadual ou particular, ele trouxe para o meio pessoas que têm a capacidade de dividir tudo, né? E principalmente a tecnologia. Eu acho fundamental hoje colocar dentro da rede, respeitando as idades, para chegar até o ensino médio ali, a pessoa sair preparada. Eu sei utilizar e fazer o bem com a tecnologia. Esse é o meu entendimento. Domínio ali de ferramentas, Perfeito, né? Exato. O vereador, então, falou que chega até o Altair, mas a gente está falando do HIT, né? Que é o Hub de Inovação Tecnológica. Sim. O que o senhor tem visto ali de coisas boas, frutos positivos da tecnologia? O que eu vejo é que a gente, normalmente, quando fala tecnologia, normalmente a gente se refere ao celular, às mídias sociais e ao digital. Mas as tecnologias são amplas, elas vão de várias áreas. E aí o que eu vejo de tecnologia, cada um de nós, às vezes por questão de gostar de uma área, a gente começa a se dedicar àquela área e é importante a gente entender cada área, qual é o avanço tecnológico daquela área. E quando a gente faz isso numa normalidade de vida, em que a gente vive aquela tecnologia aprendendo, tem um tempo para a gente aprender tudo aquilo. Então, o que eu vejo da tecnologia digital é que ela invade o nosso tempo, sem a permissão da gente às vezes, ocupando muita parte do tempo que às vezes a gente não queria se dedicar a ela. Então, isso prende todo mundo de uma forma só, e aí eu acho que é o risco, né? Quando eu me dedico à área de saúde e eu aprendo a área da saúde, e aprender ainda continua, na minha opinião, aprender ainda é um processo demorado humano. Então, para a gente aprender alguma coisa, leva anos para a gente aprender de fato aquilo, né? E se eu estou dividido com o meu tempo com algo que não é o meu objetivo, eu perco de avançar no meu aprendizado. Então, a dificuldade que tem do contexto social é que esses avanços tecnológicos muito rápido ele colocado no mercado, dá uma sensação geral que estamos atrasados. Na verdade, não estamos atrasados. Qual é a sua área que você vai se dedicar e vai? Sim. Eu posso até não saber usar celular, nenhum problema. Se eu estou focado numa área em que eu posso dar a minha contribuição, que o meu estudo, a minha informação, o meu conhecimento, eu vou ser útil para a sociedade, não tem problema nenhum eu não usar nenhuma outra tecnologia. Então, eu acho que esse é o ponto. Agora a gente tem uma pergunta do Grandão, que são perguntas dos nossos telespectadores. Vai lá, Grandão. Bom, a pergunta que chegou é a seguinte: como hoje a gente anda com o celular no bolso, que tem calculadora, agenda de telefone, né, até um navegador para fazer pesquisa na internet, as pessoas estão ficando um pouco mais preguiçosas ali em buscar conhecimento, em usar a própria memória, estão deixando tudo para a tecnologia do celular? Então, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem terceirizado muito isso, né? Se você for pensar, por exemplo, 20 anos atrás, eu sabia o número de telefone de toda a minha família de cor. Hoje em dia, né, eu sei o meu, porque passo para as outras pessoas. E aí eu percebo que isso afeta muito no dia a dia, né? Você vê hoje, como a gente falou um pouquinho do ensino, as crianças, elas hoje pesquisam no Google, né? Algumas pegam trabalhos prontos. Lá na faculdade mesmo, o desafio que a gente tem como professor é a questão, né, dos trabalhos prontos que vem, né? Então, assim, a gente tem que passar por um programa para poder ver se o aluno realmente construiu aquilo, se ele escreveu. Então, como, né, o senhor falou, a questão da leitura, também diminuímos o tempo da leitura, né, de um livro físico. Aí qualquer assunto eu pesquiso no celular e eu não me aprofundo naquele tema. Então, ao meu ver, assim, eu percebo que todos acabamos fazendo isso de uma forma ou outra, né? É interessante a gente observar que a tecnologia, ela vem sim para contribuir também para que a gente continue lendo, né? Hoje temos aqueles aparelhos de leitura eletrônicos também, você não precisa mais ter uma pilha de livros, mas realmente as redes sociais ali têm consumido muito esse nosso tempo. E você falou da questão da pesquisa no Google. Hoje o que está em alta é a inteligência artificial. Isso. Né?
Como lidar com isso? Hoje, um aluno pode jogar uma pesquisa na inteligência artificial, sai pronto. Um candidato pode colocar um plano de governo na inteligência artificial e sai pronto. Como que a gente lida com esse momento, que é importante para o nosso avanço, mas também vem com esses riscos? Eu acho interessante isso, que tem 2 pontos de vista, no mínimo 2 pontos de vista. Mas se a mente da gente fica mais preguiçosa porque tudo chega pronto, e é uma desvantagem, por outro lado, ela aumenta a nossa velocidade de ampliar várias coisas que a gente quer saber ao mesmo tempo. Então, eu posso não saber nada sobre uma determinada área e a inteligência artificial me ajuda a me atualizar num nível muito elevado de conhecimento, porque ela já me traz algo que eu não conhecia e começa a ser referência. Acho que grande questão que eu vejo é como é que eu processo isso. Né? Como é que eu uso desse conhecimento e o que eu faço com isso. Então eu posso, por exemplo, não conhecer nada sobre determinado assunto, mas eu puxo a informação e eu tenho uma base interessante para começar. Se eu não puxasse isso, como é que eu iria começar? Eu iria começar numa base muito menor, com muito menos informação, e eu não sou da área. Então eu já começo numa área muito interessante, o que na minha opinião, nivela para cima. Então, quando eu tenho uma inteligência artificial que ajuda qualquer assunto, qualquer tema que traz para todo mundo, isso ajuda a gente partir de um ponto mais elevado, onde a população, de modo geral, porque a inteligência artificial ela não cria do nada, ela cria de uma base, da base humanitária, de todo mundo criou aquele conhecimento e traz um extrato daquilo. Então é muito interessante eu começar a partir desse extrato. Isso nos torna mais exigentes? Isso torna a gente, para falar uma linguagem mais adequada, nivela mais as pessoas. Agora, a grande contribuição que cada um de nós acho que temos que perceber é o seguinte, que trazer o conhecimento até mim não significa que eu sei. Significa que eu tenho uma informação. Né? O conhecimento ele demora tempo para ser processado. Então, o que acho que é interessante é, se eu tenho um conhecimento que eu domino, que eu tenho conhecimento daquilo, um aspecto crítico para avaliar aquilo, eu puxo outras inteligências para me ajudar a aumentar a minha capacidade de diálogo e de crítica sobre isso. Quando eu não tenho essa base, eu acredito nisso que vem e aí é o perigo. Né? Porque daí eu não tenho processo crítico quanto àquilo que vem. E a respeito dessa fala do Altair, ontem lá no Tribunal de Contas do município de São Paulo, lá no segundo fórum que eu participei, Tribunal de Contas da União, né, o palestrante, ele colocou muito isso, né? Até que ponto nós, né, auditores, estamos preparados para lidar com a inteligência artificial, para trazer isso tudo para nós, porque todos nós temos muito conhecimento. A inteligência artificial, ela vem nos ajudar. O que o doutrinador tal de tal nação pensa sobre corrupção? Tá? Então, ele trouxe para dentro da experiência dele vários conhecimentos que eu disse, poxa, por que a gente não aplica isso aqui no Brasil? Por que a gente não faz esse controle mais rígido, né, junto daquele setor do órgão público para se evitar a corrupção? A questão da fraude, né? Então ele falou assim, poxa, nós precisamos trazer tudo isso, eles são muito inteligentes, né? Então eles precisam trazer as ferramentas para saber o que no mundo faz de controle externo, né, para trazer. E qual que é a preocupação deles, né? Cada tribunal tem o seu manual, cada manual tem as suas diretrizes. Por que não fazer uma só? Então eles contrataram uma empresa internacional, já está fazendo uma leitura de 5 tribunais, eles estão fazendo uma leitura, e ele falou assim, mas calma aí, mas por que você tem um manual, ele tem um outro, sabe? Então eles estão fazendo uma crítica construtiva, assim, não, vocês têm que ter um manual só. Então, se o Tribunal de Contas do município de São Paulo vai fazer uma auditoria, é um só. Se vier alguém do Estado para fazer alguma coisa ali, segue a mesma cartilha, entendeu? Então, ele falou muito, assim, nós temos que usar a inteligência artificial para nos auxiliar e dar as respostas para o órgão. Eu fiz uma auditoria, eu precisei fazer um apontamento, eu precisei fazer uma recomendação. Nós somos muito poucos auditores. Eu dei uma recomendação lá no nosso relatório de vistoria.
Quem ficou responsável de ver depois aquela recomendação? Né? A gente pode usar a inteligência artificial para, de repente, ir buscar para ver se aquele órgão, né, cumpriu aquela recomendação. Tá? Então, ele falou assim, olha, a gente tem que usar, é uma ferramenta que está aí para a gente explorar ela a nosso favor, não contra. Né? Então, eles falaram assim, olha, usem, está aí, é para usar. A tecnologia veio para nos auxiliar. Veio para atrapalhar? Veio, mas depende de quem está operando, quem está pesquisando, quem quer fomentar coisa ruim. Aí esse sim, aí a inteligência, né? O meu conhecimento para poder filtrar. Isso aqui não presta, isso aqui não é aquilo que eu tenho de conhecimento. Então a gente tem que estar preparado para poder filtrar tudo isso aí. E a inteligência artificial acho que vai ajudar muito a sociedade. Vanessa, você acha que as pessoas têm utilizado mais a inteligência artificial, a tecnologia, para otimizar processos, como o vereador está explicando, ou realmente perdido mais tempo na rede? Não, eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia ela tem ajudado bastante. Aí o que eu percebo, né, de 10 anos atrás, as crianças que eu atendia e as crianças que eu atendo hoje. Hoje as crianças são muito mais ligadas, assim, elas sabem de vários temas, elas me ensinam, às vezes, algumas coisas no celular que eu não sei. Instagram, gente, aprendi tudo com os adolescentes, porque eu não manjo nada. Então, assim, eu percebo isso, né? Mas é o que o vereador falou, assim, a questão da dosagem de tempo que atrapalha. E aí, no meu ver, assim, o mais grave é que não é culpa da criança ou do adolescente, é os pais, né? Porque é interessante a criança também ficar no celular, não dá trabalho, né? Fica ali, não, porque ela tá estudando, ou isso está fazendo com que o cérebro dela fique, né, melhor. E aí que é onde mora o problema, né? Mas a tecnologia, com certeza, ela vem para auxiliar e ajudar todos nós, né? Tem mais uma pergunta do Grandão? Vai lá. Bom, a gente na sociedade hoje existe uma dependência da tecnologia para várias coisas, né? Transações bancárias, até localização de GPS, mas também estamos com uma dependência emocional, psíquica dessa tecnologia? Então, tem um transtorno, né, que é o DSM-5 que a gente segue, e agora está sendo estudado, que ele chama nomofobia. Que seria o quê? Que não é um transtorno da dependência de eletrônicos. É o que causa a falta ou a ausência do eletrônico, né? Por exemplo, as crianças, quando elas estão na escola, elas precisam desligar o celular. Começou a acontecer que as crianças começaram a apresentar um transtorno de ansiedade. E aí ele foi classificado como nomofobia, que é o que causa isso na criança, né? Então, essa dependência, e existe a dependência mesmo, o transtorno mental dependente de eletrônico. Eu já tratei, por exemplo, de adultos com esse transtorno e ele já não tinha nenhuma relação mais social. E o que importava para ele era o celular. Até os exercícios que eu passava para ele eram coisas muito simples, de deixar o celular num cômodo e ficar no outro em casa, e para ele tinha uma dificuldade gigante, assim, de fazer. Realmente é um extremo, né? É. E antes da gente começar o programa, eu estava perguntando aqui para o Altair a respeito de alguns exemplos, né, de pessoas que estão empreendendo, startups que estão lá dentro do HIT. O senhor poderia compartilhar com a gente alguns exemplos de pessoas que estão usando a tecnologia para transformar e melhorar a vida das pessoas? Sim, tem várias delas fazendo isso. A maior parte das startups que vem, ela vem com uma proposta inovadora, e a proposta inovadora é interessante porque na sociedade a gente tem várias maneiras de fazer as coisas. Então, as startups, ela tem uma ideia diferenciada, inovadora, de utilizar parte do que está sendo criado em termos de tecnologia e inserir isso no dia a dia, o que nem sempre nós fazemos. Então, isso gera uma oportunidade de negócio. Então, tem, por exemplo, uma startup que utiliza muito de conhecimento do Office para poder melhorar a produtividade das empresas. O Office, e aí que eu vejo que a tecnologia, ela ajuda, mas quando nós não sabemos utilizar ela direito, a gente perde de alguns benefícios. É comum todas as empresas usar o Office, mas todas as empresas sabem explorar o Office como deveria para melhorar o trabalho? Não. Então se usa muito pouco da tecnologia disponível para poder melhorar a produtividade. E é onde vem oportunidades
de alguém que explora bem a tecnologia, utiliza isso de forma completa e apresenta uma proposta de serviço que é útil para as empresas. Então tem essa vantagem de utilizar a tecnologia e melhorar a produtividade, melhorar as condições, porque todos nós queremos algo mais barato ou de melhor qualidade. Quando uma empresa se propõe a fazer diferente para o consumidor e o consumidor acha aquilo interessante, aquilo é um valor que é gerado. Então, isso também, as tecnologias dão oportunidades, então, de qualquer pessoa ter conhecimento de uma tecnologia e explorar isso no mercado, o que facilita o trabalho, facilita a entrada com novas propostas, facilita a aderência de tecnologia no mercado, porque às vezes eu estou usando no dia a dia, tenho o equipamento e não utilizo 100% do equipamento. Aí vem alguém e fala, não, mas como é que você pode usar isso de forma produtiva? Como é que você pode melhorar o seu dia a dia? Como é que você pode melhorar o trabalho? Isso é positivo, isso é bom. Vereador, quando a gente pensa em preparar a pessoa para o futuro, para ser uma pessoa consciente que use a tecnologia de forma eficiente, a gente está falando de uma política pública de introduzir esse ensinamento dentro das escolas, porque a democratização da tecnologia é muito mais do que dar apenas um aparelho para a pessoa manusear. Sim, eu acho muito interessante. O meu filho, quando ele estava no Ezequiel, aí estava aquela mudança, né, do ensino médio, fazer aquelas... eu não vou saber mais o termo, até eu ajudei ele a desenvolver, porque ele tinha que levar isso. Vou colocar assim, era grades, né? Olha, você tem mais a área de humanas, a área de exatas, a área de biológicas, então cada um se identificava dentro daquelas áreas, né? E aí a questão da tecnologia, né? Quem tem dom para isso aí, já vai para essa área aí, e o Altair comentou, eu gosto, então eu vou procurar conhecer cada vez mais, eu vou me aprofundar para eu ter o conhecimento, para eu dominar a tecnologia. Então, eu achei muito interessante aquela mudança que houve, né? Mas hoje o negócio parece estar parado, sabe? O governo, ele apresenta uma proposta e aí não tem condições financeiras, porque daí tem que adaptar a escola. Nós perdemos o ensino médio aqui do município, né? Excelente a nossa escola. Meus 3 filhos passaram por lá, a minha filha não foi para lá, porque queria ficar perto do namorado, foi para a escola particular. Mas o Júnior e o Nicolas, eles foram pro Ezequiel. Top o ensino, top. E aí vieram com as novas propostas. Eu falei assim, se isso implanta na rede municipal, isso vai ser um ganho gigante para a cidade, porque aí vão ser aqueles grupos, né? Eu faço o ensino normal, né? Regular, tudo, e aí cada um vai para a sua área. Só que tinha que fazer as adaptações na escola. O município falou assim, eu não tenho recurso, eu não tenho condições, eu preciso ampliar aqui, eu não tenho espaço para poder fazer ampliação, né? E aí agora a gente está vendo isso também nas escolas estaduais. As escolas estaduais também vieram, né, com toda aquela, vamos implantar. E parece que está tendo dificuldade. Então eu acho que parece que deram uma segurada na implementação do trabalho. E quem vai sair perdendo? Planejou, teve um custo tudo isso aí, né? Acho que muitos secretarias de Estado acho que investiram recurso, né? E a mão de obra para poder usar tudo isso aí, para poder agregar tudo isso. Sabe? Então, eu acho que nós temos que aproveitar, sim, é uma política pública importantíssima a tecnologia, só que a gente tem que fazer um bom uso do recurso. Agora, eu tenho recurso, uso e depois eu paro no meio do caminho, que política pública é essa? Né? Eu investi, eu não poderia ter investido numa outra política pública dentro da educação, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a política pública já está aí, né? Temos que saber utilizar ela, o recurso, né? E as pessoas para poder fazer com que isso tudo funcione. Porque eu criar no papel é lindo, maravilhoso, mas é a executividade disso tudo. Então eu fico muito preocupado, mas é uma política pública muito importante. Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho? Vanessa, dentro do seu consultório, crianças, jovens, os adolescentes, eles indicam essa tendência a caminhar para o mercado de trabalho mais voltado para a tecnologia? Sim, hoje aparece muito mais, né? Mas o que as crianças hoje falam, elas querem ser youtubers, gamers. Mas assim, tem aparecido bastante, né, essa questão da tecnologia. Eu tenho em casa, meus 2 mais velhos são da tecnologia, então é muito interessante, porque a gente sempre faz essa troca aí, né, das áreas. E as crianças, elas
elas falam isso, mas os estudos, né, mostram que essa geração não está muito interessada no ensino superior. As crianças agora entre 10, 11 anos. Você vê que a maioria, eles não têm esse pensamento, né? Então, eles estão indo para essa área da tecnologia, né? De querer ser youtuber, gamer, porque eles assistem muito, né? E vê aquele pessoal muito, né, com fama, com dinheiro. E aí tem que ter mesmo essa orientação familiar, né? Dentro de casa, ser orientado direitinho. Essa orientação vocacional, né, da criança, a habilidade que ela tem, porque aí eu acho que faz sentido. E, Altair, quando a gente fala de mercado de trabalho e tecnologia, é muito mais do que, às vezes, trabalhar com a tecnologia ou com a rede ali. Ela pode impactar e mudar, né, a vida das pessoas. Como que a tecnologia está inserida hoje nas empresas? Eu acho bastante interessante que o conhecimento, na verdade, e contrapondo um pouquinho o que a Vanessa coloca, no ponto de vista, concordo que os adolescentes estão se falando menos em fazer faculdade, não é muito me preocupa isso me preocupa. Porque o conhecimento, a profundidade do conhecimento é muito relevante para todo mundo, né? E é isso que evolui a humanidade, é com o conhecimento. Quando vemos os adolescentes não querendo avançar, isso significa que vão ficar na superficialidade. E na superficialidade nós não avançamos. Então isso me preocupa muito. E a tecnologia pode estar influenciando essa facilidade de poder olhar de outras maneiras sem precisar se esforçar para o conhecimento. Na verdade, como eu disse, o aprendizado ele é sempre um esforço. E a gente aprende pelo esforço. E não, se a gente parar no tempo, não aprendemos mais nada. Decidimos, é muito mais fácil não fazer. É muito mais fácil não estudar. É muito mais fácil não aprofundar. E aí é muito mais fácil olhar um youtuber e eu tentar ser famoso com o youtuber, ganhar dinheiro com isso e não estudar, do que estudar. Então isso me preocupa. O estudo, na minha opinião, ele é fundamental para a gente desenvolver novas sinapses, novos conhecimentos, avançar por outros caminhos a mim sempre me preocupa quando a humanidade, de modo geral, está indo para um lugar só. A humanidade precisa de vários conhecimentos. É importante a gente ter aqueles alunos, como o professor Serginho, como o Serginho estava colocando, que interessa pela tecnologia, que interessa pela ciência da saúde, que interessa pela ciência da humanidade. As pesquisas, na verdade, nos ajudam a olhar o conhecimento, né, de vários pesquisadores de vários temas, nos ajuda a ter muitas ideias sobre aquilo. Então, o conhecimento ele ajuda a gente a ter uma amplitude maior, com mais profundidade. A tecnologia deixa, nesse sentido, de não estimular o conhecimento, deixa a gente mais raso sobre o conhecimento. E isso é preocupante para a humanidade, porque talvez não vá nem saber avaliar as tecnologias para ser utilizado. Né? Então, eu penso que na educação precisa se preocupar muito de pegar qual é a aderência do aluno para que campo ele quer ir e mostrar oportunidades para ele que tem para estudo. E mostrar a importância do estudo como algo relevante que muda as nossas vidas. Porque se ele não experimentar isso, ele vai experimentar o que ele tem de fácil na mão. E o fácil na mão não é profundo, ele é superficial. E ele é fútil, porque na verdade ocupamos muito do nosso tempo para nada. É isso que eu estou falando. O nosso tempo, quando a gente direciona 5 horas do nosso... Ou vamos colocar pouco tempo. 5 horas, acho que a média é maior de uso do celular. Qual é o uso que nós estamos fazendo do tempo com o que nós estamos buscando? Se nós estamos buscando conhecimento, informação, melhorando a nossa vida no dia a dia, esse equipamento é útil. Se eu estou simplesmente utilizando 5 horas do meu tempo para nada e que não construo nada, eu estou perdendo 5 horas do meu dia. Né? Então, é muito relevante que o estudo de uma direção única, se eu dedicar 1, 2 horas por dia num tema só, eu sou um especialista daqui a 3 anos. Né? E se eu não me dedico nada, eu posso dedicar 10 horas por dia nisso, mas ele não está direcionado para alguma coisa. A minha sensação é de que daqui a 3 anos eu tenho todo o meu tempo dedicado a isso
e não acrescentou nada para mim. Então, isso para mim é preocupante. E um exemplo positivo, né, do uso da tecnologia é o ensino à distância, que inclusive as pessoas fazem ali pelo computador, pelo celular. O senhor acha que funciona? Tem efetividade? Desde que o aluno esteja comprometido com o conhecimento, louvável. Nós temos exemplos aqui dentro da casa mesmo, né? O Ministério Público veio atrás, né? E falou assim, olha, não pode, tem que ter curso universitário. Quantos dos assessores falaram assim, não, eu vou fazer uma faculdade à distância? Muitos, né? Colegas nossos aqui, efetivos mesmo, fizeram, né? Mas se dedicaram, foram, estudaram, aí sim, né? E a gente vê o resultado disso acontecendo aqui na casa. Agora, temos muitos colegas aí que vai lá no computador, eu quero a resposta tal. Eu estou enganando eu mesmo. O outro lado lá, só quer o seu dinheiro. Né? Então, essa é a minha preocupação. O tanto de conhecimento que eu absorvi para eu poder colocar isso dentro da sociedade, para que a sociedade se transforme. Porque conhecimento é transformar a sociedade, não é, professor Altair? Sim. Então, isso tudo tem que ser valorizado. Né? Eu tenho uma dificuldade de estar presencialmente dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, dentro de um departamento. Então, eu vou otimizar o meu tempo estudando. Então, eu vou me dedicar, professor, né? 2h30. Vou lá, abro a tela, leio, vou fazer minhas pesquisas. Aí sim, eu vou usar a tecnologia para poder fazer a minha pesquisa. Vou até algum lugar, né? Procuro um livro para poder melhorar os meus trabalhos. Por que eu estou falando isso? Porque é por causa do meu filho, o meu caçula. Meu caçula cursa Direito na Universidade de Taubaté. Aí vai muito contra isso tudo, né? Que essa geração busca, né? Da facilidade. O meu filho não, meu filho vai, ele pesquisa, ele estuda. Ele apresentou um projeto na CNPq e foi aprovado. Tem uma professora acompanhando ele no projeto de pesquisa dele. Isso é um orgulho. Estar lá presencialmente, pai, senhor me dá licença, eu vou fechar a porta aqui porque eu preciso estudar. Isso aí, para um pai, isso é valoroso demais. Mas ele tem a facilidade de ir para o presencial, né? Mas se ele não tivesse, né? Se ele fosse, olha, eu não tenho condições de pagar, eu vou fazer à distância. A mesma coisa. Ele fecharia o quarto dele, estudaria. Por quê? Porque ele quer conhecimento. Olha a audácia dele. Nós temos o nosso podcast aqui. Ele faz o podcast, os professores auxiliando ele pega doutores, advogados do Brasil inteiro, ele vai atrás, pessoal, olha, tem um evento na universidade. Professor, quem é aquela palestrante lá? Tal professora, doutora, eu quero falar com ela. Será que ela topa participar de um podcast comigo? Foi lá, conseguiu, uma juíza, sabe? Então, é conhecimento. Agora, se você vai fazer um podcast, se você não tem o mínimo de conhecimento para poder articular as palavras, tudo ali, os questionamentos, o negócio não flui. Então, eu vejo, dentro da minha casa, é um exemplo. Eu tenho um filho adolescente, 23 anos de idade, jovem, né? E ele é dedicado. Ele quer o melhor da sociedade. Tá? Então, eu tomo por base lá. Nós temos que buscar conhecimento, né? E a tecnologia está aí, né, professor? Eu tenho um filho que, aí o mais velho é programador, tá? Desenvolve sites, essas coisas. Então, a vida dele realmente é celular a todo instante, mas ele está buscando conhecimento. Porque, olha, eu preciso que você desenvolva um site nesse sentido para mim. Então, ele tem que buscar o conhecimento para ele poder desenvolver aquele site. Eu falei assim, Juninho, o que é isso aqui? Não, pai, isso aqui eu tenho que programar e é só código. Eu falei assim, Deus me livre. Cada um mesmo Cada um na sua área. Deus me livre. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente algumas dicas para a gente conseguir identificar em nós mesmos, que eu acho que essa é a maior dificuldade, quando o uso realmente está excessivo e de que forma a gente pode ir reduzindo isso sem que haja um impacto muito grande para a nossa mente. Bacana. Hoje, inclusive, o aparelho celular, ele faz isso, né? Ele dá semanalmente ali a quantidade de horas que você ficou, que você reduziu. E acho que isso também, né? O senhor falou dessa questão da gente olhar como eu estou utilizando esse tempo, né? Se eu estou conseguindo interagir nas relações, né? Se eu consigo conversar, se eu estou utilizando de uma forma correta, né? Em si, em geral, né, a tecnologia, e às vezes escutar as outras pessoas, né, muitos pacientes falam, porque meu marido está reclamando que eu fico muito no celular, e eu falo, mas
E o que você acha disso? Você percebe isso? Não, é porque às vezes eu estou trabalhando, porque eu trabalho muito. E às vezes a gente dá essa desculpa mesmo, né? Que eu preciso porque eu trabalho. Mas muitas vezes não é um trabalho. Então, assim, a gente precisa se policiar nessa questão e usar realmente a tecnologia a nosso favor, né? Ela hoje, claro, é uma facilidade você ter todas essas facilidades na realidade, né? É muito importante. E aí o que eu oriento sempre, né? A gente ter uma vida social, fazer atividade física, né? Buscar ler, conhecer, estudar, ter hobby, fazer coisas também para que você não fique dependente do aparelho celular, né? De videogame, o que for. A gente tem mais uma pergunta dos telespectadores. Vai lá, grandão. Com todas as novas... Desculpa, todas as novas tecnologias, incluindo automação, IoT, inteligência artificial, acha que vai chegar um ponto que a gente vai ter que trabalhar menos e aproveitar mais? Seria ideal. Seria ótimo. É um questionamento bacana, porque quando eu terminei engenharia, e a internet, se não me engano, entrou no Brasil em 95, 96, e talvez muitos nem sabem como é que funcionava antes da internet, como é que a gente se comunicava antes da internet, né? Verdade. E eu lembro que, um pouco mais jovem, muito entusiasmado com a internet, eu já estava utilizando a internet logo que ela entrou, e eu comecei a ter essa visão da pergunta ali. As tecnologias vão melhorar nossas condições de vida, vai sobrar mais tempo para que a gente possa ter mais vida. Uhum. De lá para cá já são 30 ou 40 anos, e eu olho para trás e vejo, nada disso aconteceu. Pelo contrário, a sensação é que a gente tem menos tempo. Então, o que aconteceu? Né? O que aconteceu é que a gente fica envolvido com a tecnologia, não percebe um tempo real. E aí entrou no nosso mundo o tempo virtual. E aí não percebemos quando estamos reais e quando estamos virtuais. E pelo que está seguindo a tecnologia, vai misturar mais ainda. Então nós vamos estar no mundo virtual e no mundo real, meio quase sem saber em que mundo a gente está. E aí isso é perigoso, eu acho. Porque, na verdade, vida é o que a gente tem. O virtual é uma ilusão. Só que quando a gente começa a ter dificuldade de separar o virtual com o presencial, eu fico pensando que a humanidade fica mais triste. Eu penso que a vida real ela não pode ser desvalorizada. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as coisas reais, que são reais, elas existem e é para fazer bem para a gente. Então, se eu dedico, eu questiono meu trabalho, em tudo que eu faço, quanto tempo eu estou virtual e quanto tempo eu estou real. Eu acredito que o mundo real é de verdade. E o mundo virtual, ele me ajuda a melhorar o mundo real. Mas eu separo isso. E aí eu fico imaginando que quando a gente fica muito no mundo virtual, perdemos a noção de tempo, perdemos a noção de vida, e talvez aí seja perigoso. Né? Então, deixamos de ser mais humano. Né? Então, no HIT, por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito, não foi eu que criei, mas que eu acho que ela representa bem o que a gente deve fazer num hub, que é ideias mudam pessoas, pessoas mudam o mundo. E mudar o mundo, eu mudo como pessoa. Não é como tecnologia. Eu uso das informações, do conhecimento para ajudar a mudar o mundo. Mas eu preciso gostar do mundo que eu vivo. Então, eu trabalho muito com o ambiente de inovação, com as pessoas. Elas pensam tecnologia, elas trazem algum conhecimento para trabalhar a tecnologia. Mas o mais bonito disso tudo é a relação humana. Como é que a gente se desenvolve, como é que a gente melhora a vida do outro usando a tecnologia, mas sendo gente. Isso, inclusive, é o que o HIT proporciona, né? Essa interação entre as pessoas. Sim. E a troca entre as empresas. Vanessa, de que forma a gente pode lidar ali com as emoções? A tecnologia tem afetado a maneira como a gente sente e reage também às situações?
É até engraçado, muitas vezes a pessoa está mexendo no celular e ela está ali dando muita risada em alguma coisa, ela está comentando uma risada, mas ela mesma não está expressando nenhum sentimento. Então, qual é o impacto da tecnologia nas emoções? Eu acho que, assim, né, pelo que eu percebo nos atendimentos dos pacientes, é que se cria, né, esse mundo virtual, como o senhor falou, e aí ela já tem ali as reações, né, nas conversas, mas ela não sente aquilo. Essa semana até atendi uma paciente uma adolescente, e ela me disse que ela criou um mundo para ela, né, que a relação com os pais é afetada, ela não tem vínculo, e esse mundo que ela criou para ela é inteiramente virtual. E ela fica muito ali, né? E aí eu perguntei, mas o que você sente sobre isso? Ela disse, eu não sinto nada. Mas ela conversa, né, virtualmente, aí ela diz que dá risada, mas o sentir mesmo, ela não sente. Então é como se criasse um papel ali, né, dentro das redes sociais ou dentro do celular, e aí as emoções, elas ficam mesmo de fora, né, porque isso que ele falou, a gente cria isso vivendo, né, fazendo essa troca com as pessoas, tendo essas relações, e aí dentro do mundo virtual isso fica limitado. Porque, inclusive, as empresas, elas têm até sugerido as emoções para você sentir, né? Então, já tem as opções. Se você amou, se você riu, se você ficou com raiva. Então, realmente, você fica muito refém, né, daquelas opções que a empresa te oferece. Agora, vereador, uma dúvida. O senhor falou que a relação entre o vereador e a sociedade se dá muito por meio das redes sociais, pela internet. O senhor sente que há uma diferença entre um comportamento ou um discurso que a pessoa tenha na rede social e presencialmente? Sim, com certeza. São figuras, né, que uma não conversa com a outra, né? Ela se apresenta na rede social como eu resolvo o problema do mundo, tá? Mas na prática, o que ela faz para ela resolver o problema dentro da sua casa? Não resolve. Eu critico personagens. E eu crio uma personagem dentro da minha casa, que eu não consigo conversar com o meu esposo, eu não consigo conversar com a minha esposa, com meus filhos. Isso são personagens, isso tem que tomar muito cuidado. A solução do problema sou eu. E dentro da minha casa eu não consigo resolver um problema, eu não consigo dialogar dentro da minha casa. Eu sei porque isso acontece muito dentro da minha casa. A todo instante você chega dentro da sua casa, você já está preocupado, nossa, amanhã eu tenho uma reunião, eu tenho que me preparar para a reunião de amanhã, nossa, eu tenho que preparar um parecer. Então, isso tudo acontece, né? Mas são coisas que está dentro da gente, porque a gente é muito provocado, né? Nossa, um parecer, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que mostrar o meu conhecimento naquele parecer. Então, a internet, ela acabou mesmo, dentro das famílias, acaba fazendo um distanciamento muito grande. Mas agora, a pessoa, né, não pode mudar. O que ela é na internet, ela tem que ser fisicamente, ela tem que ser assim, conosco. Eu não posso ser uma pessoa, eu sou maravilhoso aqui na internet e eu maltrato as pessoas. Né? Eu sou aquele que dou a solução para tudo e eu não consigo resolver um problema interno, né, de conflito interno. Então, o que eu percebo, né, para vir para cá, a gente tem que estudar, né? E aí existia lá, né, aquele conflito de redes lá, É um documentário? Um documentário. Streaming. Isso. A gente é um produto. Nós somos um produto. Então, quando se criou as redes sociais, eu quero fazer com que as pessoas se interajam. Um filho que foi para fora do país, eu preciso saber como que ele está. Então, vamos criar essa rede social para que a gente possa, então, integrar essas pessoas, mesmo distantes. Vamos conviver, aí eu vou dar risada. Olha, mãe, eu fui para tal lugar, caí lá, aí sim, você vai sentir isso, né? Isso é muito bom. Mas a partir do momento que aquele negócio começou a tomar aquela proporção gigantesca, alguém pegou e falou assim, a gente pode monetizar isso tudo. O que o cara pesquisou na internet? Um exemplo meu. Eu falei assim, cara, mas como é que pode, né? Eu não sei se eu falei, né? Olha, eu preciso trocar os pneus do meu carro. Ana, eu não sei se porventura alguém ali,
a minha esposa, foi ali, consultou alguma coisa, você precisa ver a enxurrada de propaganda de pneus que vieram para mim. Até assusta, né? Muita coisa mesmo. Então, a partir do momento que começou a monetizar o negócio, daí você criou vícios. Nossa, que legal isso aqui. Nossa, que legal. E aí você começa. E aí você começa a interagir aquilo ali. Então, eles vão dando para você. E aí é aquele mundo virtual. Que se cria, né? Altair, a Taubaté sediou o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes essa semana. De que forma a tecnologia se mostrou presente ali nessa interação mesmo entre os municípios? Então, eu acho que esse é o lado bom da tecnologia, melhorando as condições de vida das pessoas, porque ali era um fórum de apresentação de projetos, usando a tecnologia e melhorando o setor público. Então, tudo para dar agilidade ao cidadão. Então, toda vez que a gente insere tecnologia, ou pelo menos nesse fórum, vieram os cases práticos que melhoraram as condições de trabalho do setor público para melhorar as condições de atendimento da população. Isso é positivo, é o uso positivo da tecnologia. A tecnologia tem esse lado que, na minha visão, ele é fundamental, embora tem que ter crítica quanto à forma de a gente utilizar, mas quando a gente ignora a tecnologia, ficamos para trás, utilizando a inteligência humana para melhorar as condições humanas, né? Então, se eu comparo muito a olhar para trás, se a gente não tivesse evoluído nada a tecnologia, a gente estava com a enxada na mão. A enxada, ela é digna, ela é bacana, mas quanto de produtividade a gente aumentou no campo com o uso do trator, com todas as tecnologias que estão sendo aplicadas agora, e a quantidade de produção, a produtividade que a gente teve para alimentar todo mundo. Então, esse é o lado bom da tecnologia, que se a gente ignorasse, a gente estaria ainda com a enxada na mão. Então, eu vejo que a tecnologia ela é bacana para melhorar todas as condições de vida. E esse fórum de ciência, de pensar cidades mais inteligentes, é usar o setor público, o setor público utilizando da tecnologia para melhorar a vida do cidadão. Então, esse foi um dia de discussão, de apresentação de várias cidades dizendo como é que elas estão utilizando a tecnologia para melhorar a vida do cidadão. Bom, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso podcast e eu quero, antes da gente encerrar, falar que a USP fez uma pesquisa e ela listou 13 transtornos ligados ao uso excessivo de tecnologia. E também chegaram à conclusão que as pessoas estão buscando agora atividades no offline. Então, promover mais momentos fora da internet, que está sendo conhecido como Joy of Missing Out. Então, aproveitando esses momentos offline, quero agradecer por esse momento que nós tivemos aqui, mas que graças à tecnologia também vai ser transmitido, né, na televisão, na internet, para que mais pessoas recebam esse conteúdo, mas agradecer porque realmente foi um momento muito produtivo. Então, obrigada, vereador. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço também poder falar um pouquinho disso e compartilhar com vocês. Obrigada, Altair. Agradeço também, uma conversa muito saudável, né, de olhar para a tecnologia e a gente discutir sobre ela e sobre a influência que ela tem sobre o mundo de hoje. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Resenha Podcast. Eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.